O mural e os textos Harley de Elbaf são maravilhosos, pois a cada nova olhada eu pelo menos sempre tenho uma interpretação diferente em cada ponto. E parte do que move One Piece, convenhamos, são as teorias que cada um de nós pode fazer e se agarrar como favorita. Só que indo um pouquinho além, como o mural de Elbaf se conecta com os murais da lua vistos na história de capa do Enel? Bom, tem muita revelação, hein? Quer saber tudo sobre uma das maiores revelações do muro de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem, né? Fazendo 1 bilhão de teorias. Fala a verdade, com esse tanto de despejo de informação, deixa qualquer um com um parafuso a menos. E os murais e o texto Harley são simplesmente incríveis. Mas como se conecta aí com o mural do Enel? Tem conexão? Tem. E tem revelação para lá de bombástica. Assiste até o final, eu te garanto que você vai sair daqui assim, ó, fervendo a cabeça. Já tava maluca, agora então que vai fazer 1 bilhão de teorias a mais. Sim, tá bem legal esse vídeo aqui, ó. Um recado rapidinho. Aproveita para concorrer minha moto, só 20 centavos, já foi mais de 60%, já tá para finalizar. Quero enviar para você, em todo lugar do Brasil, documentadinha no seu nome. Lembrando, por que eu tô fazendo isso, galera? Roubaram a moto do meu irmão, não tinha seguro, destruíram a moto. Já tô arrumando ela e tal, mas agora é só entregar a moto para um sortudo. Minha moto dos sonhos na sua mão, pode realizar seu sonho. Então aproveita, tá bom? O link tá aqui, ó. Clica, daqui a pouco acaba já, beleza? Pronto, recadinho dado. Vamos lá decifrar tudo sobre os murais de Harley e os murais da lua. Então vamos lá, pior geração. Fãs do anime, eu acho assim, eles perderam uma das maiores revelações, tá bom? Do mundo de One Piece. Sinceramente perderam mesmo. É o que acontece com o Enel após ele partir para a lua. Eu sempre gosto de lembrar isso. Por quê? Você é macaco velho de One Piece, já sabe tudo. Tem que lembrar que tem novos fãs chegando tanto no canal quanto na série. Então é bom lembrar que a sequência do Enel só aparece numa história de capa. Que são histórias suplementares contadas através das páginas de capa dos capítulos apenas do mangá. Com exceções, aparece no anime. Do Enel não apareceu, tá? E essas histórias de capas mostram vários antagonistas e personagens secundários após os encontros iniciais com os piratas do Chapéu de Palha. Na história de capa intitulada Grandes Operações Especiais do Enel, temos o Enel finalmente alcançando a lua. E lá o Enel encontra um pequeno grupo de robozinhos conhecidos aí como autômatos. Que são máquinas super avançadas tecnologicamente, mas que estavam adormecidas dentro de ruínas que existiam dentro da lua. O nome dessa cidade em ruínas: Pirca, a mesma ilha aonde o Enel nasceu. Ele também se depara com um grupo cruel de piratas espaciais que são na verdade minks, mas que ainda tem uma origem em si totalmente desconhecida. Vale mencionar duas coisas principais aqui. Uma é que os autômatos que o Enel encontrou na lua, eles existem na Terra. São réplicas criadas na ilha Karakuri, que é a ilha natal do Dr. Vegapunk. E esses autômatos foram feitos por seu amigo pessoal, o Dr. Tsumiki. O que nos revela qual pode ser a origem dos estudos de Vegapunk e o início da sua engenharia reversa, tecnologia da lua. Outro ponto é que a Jolly Roger desses piratas espaciais lembra muito a cabeçona do Vegapunk. Mas voltando aqui à história do Enel, após uma série de eventos, os poderes da Goro Goro no Mi do Enel acabam ativando não apenas os autômatos, mas também despertando toda a cidade em ruínas. E o autoproclamado deus descobre suas verdadeiras raízes. Enel então olha para pinturas, um grande mural na parede, e descobre mais da sua história. Acontece que os Skypians, os Shandias e os Birkans, sendo estes últimos os ancestrais do Enel, todos se originaram da cidade lunar e inventaram esses autômatos. Depois de esgotarem os seus recursos, os habitantes decidiram migrar para a Terra, enquanto davam um adeus choroso às suas criações que lá permaneceram. E esse mural é tão incrível quanto o mural Harley. Eu sempre tive a ideia, olha só que isso aqui é bem legal, tá? Eu sempre tive a ideia, quando eu olhava para o capacete desses três indivíduos aqui no mural do Enel, que eles representavam as armas ancestrais. Eu falei isso uma vez e riram de mim. Pois é, mesmo nunca tendo visto Pluton e Uranus, eu vou ser sincero, porque você olha aqui, ó, tem um que parece um peixe, remetendo a Poseidon. Um outro parece a proa de um navio, Pluton. E por fim, esse outro aqui das anteninhas deve ser um chamado a Uranus. E por mais que você ache isso maluco, sabe qual que é o ponto curioso agora? É que se você olhar para os capacetes dessas três raças, você acha semelhanças muito grandes com as sombras que vemos no mural de Elbaf. Sim, cada um tem uma particularidade que se assemelha diretamente às grandes sombras. Legal pra caramba, né? Agora olha só, sabemos que existem três raças da lua, mas e os Lunarians?
Por que eles não fazem parte desse mural com suas asas negras? E mais uma coisa, olhem para esse mural aqui, olha no cantinho esquerdo. Tem uma quarta figura à espreita que não é um autômato, porque não tem o bigode, o nariz característico. E que parece estar em uma nave que está chegando à Lua. Quando o Mother Flame surgiu, todos ficaram fascinados ao notar como ela era muito parecida com essa parte do mural do Enel que parece representar de fato o próprio Sol e tem a Mother Flame lá dentro. Mas tem uma coisa muito mais importante aqui, meus amigos. Olhem os dois murais do Enel lado a lado. Você vê a silhueta misteriosa chegando e nota que acima de onde os autômatos estão sendo criados tem uma imagem que se assemelha também ao Sol, a fonte de energia dessa cidade. Mas na próxima, quando as três raças estão indo embora chorosos, o Sol sumiu. Ou ele se apagou, ou muito possivelmente foi roubado por aquela quarta silhueta. Nos desenhos das paredes, vemos que os povos antigos deixaram aquele lugar em lágrimas, descendo com seus balões e deixando suas pequenas criações para viver lá até que a sua energia acabasse. Os autômatos que Enel encontrou adormecido e conseguiu reviver usando a sua Akuma no Mi como uma fonte de energia alternativa. E alternativa do quê? Bom, qual era a fonte de energia do povo da Lua antes da fruta do diabo do Enel? Muito possivelmente Mother Flame, pode ser inclusive a original. O grande reino conseguiu recriá-lo, fornecendo energia gratuita e ilimitada para todos, assim como Vegapunk agora sonha em fazer. Mas de alguma forma, em algum momento, eles perderam essa chama mãe original e tudo ficou adormecido. De acordo com o texto Harley, o primeiro mundo diz o seguinte: dentro da Terra havia chama, tá? Isso sugere que o tal do Sol proibido está nas profundezas do planeta, apoiando muito a teoria da Terra Oca, mas também nos dizendo que a fonte que existia na Lua poderia ser algo natural dela e não criado, e que os povos do céu usaram até esgotar ou que ela foi roubada. A segunda linha diz que as pessoas sucumbiram ao desejo quando se apoderaram do Sol proibido. Então temos uma civilização super avançada que começou a extrair mais dessa fonte de energia cada vez mais fundo, parte do núcleo da Terra, ou quem sabe fragmentos do próprio Sol, que acaba sendo retratado no mural de Enel como uma representação aí da Mother Flame, e isso causou algo muito ruim com o mundo. Eu gosto de pensar, tá bom, que pode ser uma estrela cadente, literal, feito do Sol que caiu na Terra nos tempos primordiais. E é responsável por toda a vida no planeta, tá? Mas as pessoas com conhecimento talvez vindo da Lua podem ter começado a minerar isso. E com isso os humanos fizeram escravos para continuar minerando mais. Então temos escravos desejando e rezando e o Deus Sol apareceu. O povo escravizado, sofrendo sob esta sociedade movida pela tecnologia, rezava por um salvador. E o seu desejo coletivo aparentemente acabou manifestando Nika, que pode ter ganhado seus poderes como resultado do contato direto com o Sol proibido. Imagina se Nika fosse de fato um escravo que tocou o Sol proibido e ganhou seus poderes. Combina pra caramba, né? Ainda mais com o Vegapunk falando que as frutas são o desejo das pessoas. Pode ser que Nika, o primordial, era um humano comum que acabou tendo contato com o Sol proibido, com essa estrela cadente, e o desejo das pessoas transformou ele em quem ele de fato é, um representante do próprio Sol. Aí temos o Deus da Terra, ficou furioso e com isso a serpente da chama do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. A extração descontrolada do Sol proibido perturbou a natureza, desencadeando desastres catastróficos. A serpente da chama do inferno obviamente simboliza a criação da linha vermelha como consequência disso, dividindo o mundo. E eles não puderam se encontrar novamente. Isso aqui está muito conectado que Nika de fato não conseguiu salvar as pessoas que clamavam por libertação. Porque os desastres a nível global exterminaram todas essas pessoas. No entanto, tivemos alguns sobreviventes que podem, olha só, ter escapado para a Lua. Sim, sugerindo aqui talvez uma primeira migração para fora da Terra, ou melhor, a chegada deles para roubar a chama do povo da Lua. E é por isso que temos aquela quarta figura sorrateira no mural, que claro, pode ser lunariano, mas a ideia daqui de estar fora da ilha e tá bem no cantinho, parece que alguém está se aproximando sorrateiramente da Lua. Será que aquele mural não é pós-destruição do primeiro mundo? E faz muito sentido quando você lembra que Shandorá mesmo floresceu há 1100 anos atrás. O que é um tempo bem curto, antes do século perdido, mas também depois da criação da Red Line, se realmente nasceu no período zero, no ano que data de 1500 anos atrás.
E um dos pontos mais interessantes dos textos Harley é que o Sol ele está escrito entre aspas, enquanto os outros deuses do texto não estão. E eu creio que isso acabe relacionado ao Deus Sol ser uma parte mais literal da origem da vida do planeta e mesmo a origem dos poderes de Nika. E após refletir um pouquinho sobre isso, a minha interpretação do texto aqui é que talvez o Deus Sol do primeiro mundo não seja de fato nenhuma pessoa ou mesmo um deus, mas sim uma explosão nuclear semelhante a uma bomba atômica. E esse é um texto religioso, o que significa que os deuses aqui são muito provavelmente explicações para eventos ou ocorrências ligadas à destruição do mundo. Pense o seguinte, como as pessoas dizem que o trovão é Deus batendo palmas. Bem, meu pensamento é que a humanidade, a primeira civilização, que eu gosto até de chamar aqui de Mu, porque é um nome, bom, está escrito na máquina do Dr. Vegapunk onde tem Mother Flame, mas também é o nome de uma civilização super avançada dos mitos aqui do nosso mundo. E pode ser que a cidade de Mu encontrou essa chama mãe, o sol proibido dentro da terra, e começou a colher utilizando escravos. Só que com o tempo se tornaram muito mais gananciosos, colhendo em excesso e usando muita energia. Isso, de uma forma ou de outra, resultou no Deus Sol, uma explosão massiva que devastou toda a vida. Por sua vez, a explosão enfureceu o Deus da Terra, o que é na verdade apenas uma série de terremotos e tsunamis que acabou basicamente rachando o planeta ao meio. E isso fez com que o fogo se espalhasse ao redor do globo e um anel dentro da Terra pode ter brotado, que é a origem aqui da nossa serpente banhada de sangue. Se gostar da ideia, a Eobard Line pode ser até uma esfera de Dyson que foi construída para extrair mais e mais energia do mundo. Eu acho uma ideia interessante. O Deus da Floresta, tá? Domando demônios, eu acho que acaba sendo uma combinação da própria cura da natureza ao longo do tempo e as frutas do diabo obviamente nascendo disso. Então, por último, temos o Deus do Mar, que deve ser uma referência clara ao grande dilúvio. Isso explica porque o Vegapunk acaba sendo também uma referência a Einstein. E claro, a chama mãe acaba sendo utilizada para introduzir esse conceito de energia nuclear para nós. Somando os dois murais e o texto antigo, as coisas elas casam muito bem com uma série que eu já comentei aqui em outros vídeos, que One Piece parece ter muitas inspirações, que são as cidades misteriosas de ouro. Porque a série conta com 7 cidades na sua história que caíram no passado para uma guerra que era basicamente o que destruiu toda essa civilização. Os impérios de Mu e Atlântida caíram por conta disso quando eles usaram as armas do sol. Armas movidas à energia solar. Essas 7 cidades de ouro guardavam cópias de livros em suas bibliotecas universais, bem como artefatos poderosos, incluindo um chamado o Grande Legado, que é um reator de fusão portátil que foi criado inicialmente para um fim maior, que foi profetizado no auge dessas civilizações. Esse reator deveria alimentar um canhão solar para impedir um grande meteoro de se chocar com a Terra. Os textos Harley e os murais da Lua de Elbaf são riquíssimos porque nos contam muitas partes que antecedem o século perdido. Sabemos que, como eu disse, Shandora alcançou seu ápice há 1100 anos atrás e que caiu também no século perdido. Então aqui possivelmente estamos falando de um período de transição da Era do Céu para a Era do Círculo do Mar, entre o primeiro mundo e o segundo mundo. Mas pouco a pouco tudo isso vai se conectando. Mais do que contos do fim do mundo, eles são avisos e alertas do que a ganância humana é capaz de fazer às nossas vidas e, claro, ao próprio mundo. E você, o que mais você viu nos murais do Enel que conecta aqui diretamente com o muro Harley? Aonde estão os Lunarianos? Pode ser essa quarta figura à espreita? Será que os Lunarianos são mais antigos? Houve uma migração da Terra para a Lua? Ou uma tentativa de pelo menos se aproximarem e se apropriarem do que existia lá, de toda a tecnologia? Isso é muito interessante, né? Pode ser chegar inclusive ali do século perdido, do povo do reino antigo chegando para pegar a tecnologia. Legal pra caramba isso daí, né? Qual a sua ideia? Qual a sua teoria? Quero ouvir o que você está pensando. Deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.